Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida. Um ótimo dia a todos. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Ele é nosso pastor. Ele é a nossa força. Ele é o nosso sustento. Levantamos as mãos para o alto, é de lá que virá o nosso socorro. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado. Que bom, e minha amada, né? Ter você nesse momento de oração. Deus te trouxe aqui para que você ouça uma palavra. Nós vamos hoje meditar no livro Evangelizando através de História, que vai dizer para nós que maus pensamentos, e é algo que nós vivemos todos os dias, né? Que Deus possa tocar no seu coração com essa reflexão, tanto no seu como no meu. Precisamos cada dia buscar a mudança, buscar a conversão, buscar ser transformado por Deus. Que o Senhor Jesus possa abrir nossos ouvidos para nós ouvirmos a palavra e colocá-la em prática. Que Jesus abra nossa inteligência, nos dê discernimento. Já nesse momento de oração, vamos pedir ao Espírito Santo que não sejam minhas palavras, mas que seja Ele que fale conosco nesse dia. Em nome de Jesus, Pai Santo, estamos sedentos de Ti. Fala conosco, Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Fala que Tua serva escuta a palavra. O pequeno Zeca entra em casa após uma aula, batendo forte os seus pés no assoalho da casa. Seu pai, que estava indo para o quintal fazer alguns serviços na horta, ao ver aquilo, chama o menino para uma conversa. Zeca, de 8 anos de idade, o acompanha desconfiado. Antes que seu pai dissesse alguma coisa, fala irritado. Pai, estou com muita raiva. O Juca não deveria ter feito isso comigo. Desejo tudo de ruim para ele. Seu pai, um homem simples, mas cheio de sabedoria, escuta calmamente o filho que continua a reclamar. O Juca me humilhou na frente dos meus amigos. Eu não aceito. Gostaria que ele ficasse doente, sem poder ir à escola. O pai escuta tudo, calado, caminha até um abrigo onde guardava um saco cheio de carvão. Levou o saco até o fundo do quintal e o menino o acompanhou em silêncio. Zeca vê o saco ser aberto e antes mesmo que pudesse fazer uma pergunta, o pai lhe propõe o seguinte. Filho, faça de conta que aquela camisa branquinha que está secando no varal é seu amiguinho Juca. E cada pedaço de carvão é um mau pensamento seu endereçado a ele. Quero que você jogue todo o carvão do saco na camisa até o último pedaço. Depois eu volto para ver como ficou. O menino achou aquela brincadeira divertida e pôs mãos à obra. O varal com a camisa estava longe do menino e poucos pedaços acertavam o alvo. Uma hora se passou e o menino terminou a tarefa. O pai, que espiava tudo de longe, se aproximava do menino e lhe pergunta: Filho, como está se sentindo agora? Estou cansado, mas alegre, porque acertei muitos pedaços de carvão na camisa. O pai olha para o menino que fica sem entender a razão daquela brincadeira e carinhoso lhe fala: Venha comigo até o meu quarto, quero lhe mostrar uma coisa. O filho acompanha o pai até o quarto e é colocado na frente de um grande espelho, onde pode ver todo o seu corpo. Que susto! Só conseguia enxergar seus dentes e os olhinhos que estavam brancos. O pai então lhe diz atentamente, ternamente: Filho, você viu que a camisa quase não ficou suja, mas olhe só para você. O mal que desejamos aos outros é como que lhe aconteceu. Por mais que possamos atrapalhar a vida de alguém com os nossos pensamentos, a borra, os resíduos, a fuligem, ficam sempre em nós mesmos. O que não queremos para nós, também não devemos desejar aos outros. O ódio, o rancor que temos aos outros afeta muito mais a nós do que o nosso próximo. Por isso, nunca devemos pagar o mal com o mal. Porque o grande prejudicado nessa história somos nós mesmos. Deus não castiga ninguém, pelo contrário, paga o mal sempre com o bem. Se a raiva deixar marcas no outro, podemos estar certos de que em nós abrirá várias cicatrizes. Aqui é uma reflexão para mim e para você, quando guardamos mágoas. Graças a Deus a gente não deseja o mal para o outro dessa maneira, de desejar que o outro fique doente, né? Mas nós sabemos que nossos pensamentos nos levam a isso, né? A gente muitas vezes fica com raiva do outro e realmente quer que aconteça alguma coisa, ou a gente fica feliz quando sabe de uma notícia que está passando mal, aconteceu alguma coisa. Isso tudo faz mal para nós. Como a palavra veio dizer, o pai do Zeca dá
do Zeca dar uma lição nele. Por mais que seja uma criança de 8 anos, os pais ensinam a perdoar desde pequeno. Eu lembro-me na minha casa, né, como somos muitos irmãos, minha mãe, ela sempre botava a gente para perdoar uns aos outros. E eu lembro que meus irmãos uma vez brigaram, e ali eles ficaram de mal. E a mamãe mandou que eles tirassem a blusa, ficaram só de short, colocou eles de joelho, um na frente do outro, para um pedir perdão ao outro e abraçar. Teve um que cedeu, mas o outro não. E minha mãe bateu neles, né? Naquela época era tanta surra. E minha mãe bateu, e um dizia não, não, não. E minha mãe disse, enquanto você não perdoar, eu vou lhe deixar de castigo e você vai apanhar. E ele não, depois que ele viu que não tinha jeito, ele abraçou e perdoou. Então, assim, minha mãe ensinou que nós não devemos ficar de mal. E eu, lá em casa, graças a Deus, todos nós temos, né? Esse coração aberto para nós perdoarmos, porque nós precisamos entender, se eu guardo mágoa, eu vou morrer doente e vou para o inferno, porque a palavra vem dizer que aquele menino tinha tanta raiva do outro, que ele jogou, ele ficou todo preto, o resíduo vem para nós, as consequências vêm para nós, é muita maldição, é muita doença, é muita coisa ruim, a gente sabe que atrai mais ainda o demônio já é astuto, né? E quando ele vê um coração rancoroso, cheio de mágoa, de lembranças, aí o que o demônio invade, a casa arrumada é isso, colocar em ordem, o nosso coração precisa estar aberto. Imagine, meus amores, se Jesus olhasse para mim e para você, o tanto de coisa errada que nós fazemos e ele fizesse dessa maneira conosco, nenhum de nós estaríamos aqui, né? Porque a gente comete tantos erros, tantos pecados, e nós precisamos entender que Deus, ele tem um coração manso, que Jesus, ele quebranta o nosso coração com amor, ele nos mostra o caminho, como eu, um dia, né, alguém me fez muito mal mesmo, e eu lembro que aquilo me feriu profundamente, foi muito doloroso ouvir o que eu ouvi, e ali eu fiquei com raiva, confesso a vocês que eu saí da igreja, né, que foi na igreja, e fiquei com muita raiva dentro do meu coração, e eu tinha aquela raiva a Deus, eu dizia que tinha sido Deus, porque Deus tinha permitido aquilo, e eu fiquei com raiva da pessoa, sabe, mesmo que dentro do meu coração eu não tinha ódio, mas as palavras da mulher feriram, sabe, até hoje, quando eu lembro, assim, das palavras dela, a gente lembra como tem pessoas que são tão más, mas agora eu já perdoei ela, eu não tenho mais a mágoa, ódio, eu converso com ela de todo o meu coração, eu amo ela, porque também ela fez algo de bom na minha vida antes, né? E aí o que ela fez de bom prevaleceu, mas de dizer que a gente esquece algo que fizeram para nós, não esquece, mas o que Jesus quer, que nós ali tiremos a mágoa, vamos lembrar, mas sem ressentimento, sem ódio, sem rancor, sem vingança, né? Porque isso traz um câncer, quantas pessoas adoecem. E como eu estava falando, eu tinha muita tristeza, muita raiva, e eu só vivia doente. Aí quando foi um dia, teve um encontro, né, em outra cidade, um retiro, melhor dizendo, e me convidaram para ir, eu bem revoltada, vou não, e me levaram para esse encontro a pulso, sem eu querer, né, e quando chegou lá, o meu primeiro encontro verdadeiro com Deus foi esse, Deus permitiu aquilo acontecer, para ele, fazer novas coisas na minha vida, e quando chegou lá, eu falava com Deus, eu desafiei Deus, né, eu falei, Senhor, chorava, não parava de chorar, deu um problema, gastei o que não tinha, médico, e eu não melhorava. Eu estava tipo que uma paralisia facial, muito mal, só vivia deitada, magrinha. E aí, depois que eu fui para esse retiro, eu falei com Deus, fiz prova de Deus e falei, se o Senhor realmente me ama, como o Senhor diz, eu quero que o Senhor fale nele. Tinha um pregador lá, profeta na realidade, um homem de Deus, muito usado. E aquele homem começou a falando toda a minha história, toda a minha vida, e muita gente, mas ali só falava comigo, né? O que eu estava passando. E as pessoas da cidade que conhecia, eu dizia, Fran, pra tu, eu digo, eu sei. E eu só chorava. E eu ainda revoltada. E tudo que eu falava a Deus, nos meus pensamentos, o profeta respondia. Aí teve um momento que eu cheguei para Deus e falei para Deus que eu estava com meu coração dilacerado de dor, de tanta maldade que fizeram comigo, de tanta humilhação, de tanta rejeição que fizeram, como estava sendo difícil. Meu coração está em pedaços. E ali ele dizia,
nesse momento. Foi assim algo, meus amores, impressionante. E ele dizia, nesse momento, o Senhor está restaurando o seu coração, aquilo que era velho, aquilo que estava quebrado, o Senhor está fazendo. Hoje, um novo coração, está refazendo. Deus, ele refaz o velho, ele quebra, molda e transforma novo. E ali aquele coração que estava ali ferido, cheio de lacunas, cheio de rachaduras, o Senhor descartou e trouxe um novo coração. E Jesus, quando ele falava que o meu coração estava ali sendo novo, eu estava recebendo um novo coração, eu senti o pulsar poderosamente, chega quase que eu infarto na hora assim, com aquele negócio. E aí teve um momento que o profeta disse, nesse momento, o Espírito Santo age nesse lugar, fogo, fogo assim, bem unção mesmo. E aí quando eu disse, quem quer ser batizado pelo Espírito Santo pode se ajoelhar. Eu falei, eu mesmo aqui não vou. Meus amores, algo extraordinário, sobrenatural aconteceu em mim, me jogou de joelho com as mãos para cima. E assim entrou uma força tão maravilhosa em mim, algo que foi me acalmando, desde a pontinha do dedo até o dedo do pé. Começou tudo assim e foi transformando a minha vida. E a partir daquele momento eu tive um encontro pessoal com Jesus. Eu ia na igreja, servia, mas não daquela maneira. Deus permite muitas vezes acontecer algo conosco para Ele fazer algo melhor, né? E ali, quando eu dizia para Jesus que eu não vou na igreja, e Ele disse para mim, lá no meio de todo mundo, você vai voltar. Eu dizia para Jesus que eu não nasci para sentar no banco da igreja, que eu não era parasita. E ele falou assim, como você mesmo diz, você não é parasita para ficar no banco, você nasceu para servir. E Jesus falou, o seu lugar é aqui, filha. Botava o altar, né? Ele falou assim para mim, que eu iria voltar. Você vai voltar? Eu digo, vou não. Vai, você vai voltar e você vai sentar no último lugar. Você sentava no primeiro, agora fique no último. Volte. Sou eu que estou mandando. E ele falou que ficava triste, que na casa dele tinha pessoas boas, mas a maioria eram pessoas que não buscavam ele, pessoas ruins, pessoas que desejavam mal. E ali eu fiz conforme o Senhor mandou. E a partir daquele momento, eu agradeço, assim, foi dolorido, não desejo para ninguém, mas eu agradeço a Deus o que aconteceu, porque hoje sou uma nova criatura. Eu não tinha ódio daquela mulher, mas também não queria graça. E depois que eu tive um encontro com Deus, Deus ele me mostrou, Jesus ele me mostrou que é o verdadeiro amor. Um amor que ali ama do jeito que a gente é, porque as pessoas criticam, condenam, julgam, e Deus, Jesus, ele sabe as nossas falhas, nossas misérias, nossos pecados, mas mesmo assim ele nos ama, ele nos dá uma nova oportunidade, ele cura nossas feridas com amor, ele não joga na nossa cara nossos pecados. E ali Jesus começou falando comigo por meio da palavra, comecei tendo sonhos, comecei tendo visão, e um belo dia eu orando, né, Jesus mostrou que eu tinha que ir até a mulher. Falei, como que eu vou? Vou não, foi ela que fez o mal. E Jesus disse que eu tinha que ir, pois uma vez se eu tinha entregue minha vida a ele, eu tinha que fazer o que ele mandasse. E eu perguntei de Deus, como que vai acontecer isso? E Jesus disse, a hora certa eu te direi. E quando foi um dia, eu estava numa feira, né? E a mulher estava lá. Eu estava com meu marido e meus filhos. Eu falei, ó, Deus está mandando eu ir lá. Mãe, a minha filha ficou admirada. E Deus disse, agora, Jesus mandou que eu fosse. O Espírito Santo disse, vai. E aí eu cheguei lá na pessoa, estiquei minha mão e pedi a ela um abraço. Ela ficou branca, branca. A partir daquele momento, o que eu sentia saiu do meu coração. Eu converso com ela, brinco até, ela não parou ainda. Ela continua fazendo muita maldade comigo, porque quando a pessoa não se encontra com Deus, ela nunca muda. A pessoa que se acha melhor, a pessoa que se acha sabedora, a pessoa que se acha ali poderosa, né? Ela não se baixa, ela não se humilha. E Jesus disse que eu fosse até ela para mostrar para ela que eu não era igual a ela. Não, eu não era arrogante, eu não era orgulhosa, e sim eu era humilde e simples. E como o Juca que aconteceu com ele, acontece conosco. O Juca estava com muita raiva e os resíduos ficou nele. O resíduo ficou em mim, porque eu fiquei muito enferma. Eu só melhorei depois que eu comecei a perdoar aquela mulher. Era a única pessoa, né? E a história de Juca vai para muitas pessoas. O Espírito Santo mostra que tem muita gente que está com o coração rancoroso, com o coração guardando mágoa, raiva. É por isso que você está doente. É por isso que a sua família também não está recebendo bênção, porque isso traz maldição. A casa desorganizada é isso. Algo está fora do que Deus quer. Deus ele quer o alinhamento. Ele quer que nós venhamos estar na presença dele, como ele obedecia ao Pai. Que nós venhamos obedecer ele. E aqui como Zeca, o resíduo ficou, ele ficou preto, isso vai
criando um câncer, nós vamos morrendo, lepras em cima de lepra. Quando nós perdoamos, aquele milagre acontece, aquilo se torna branco. Em vez do preto Zeca ali, ele precisou tomar um banho. E nós, não adianta nós tomarmos banho, que não vai limpar. O que nos limpa é somente o perdão de Deus. É eu ir até o meu irmão. Porque se eu não perdoar, eu não serei perdoado. A palavra vem dizer que nós não devemos desejar o mal para o outro, porque todo mal que eu desejo para o outro vem para mim. Não pense você que não vem, que vem. Vamos para outra evangelizando através de história. Certa feita, uma menina chamada Mariana ficou toda feliz porque ganhara de presente um joguinho de chá todo azulzinho, com bolinhas amarelas. No dia seguinte, Júlia, sua amiguinha, veio bem cedo convidá-la para brincar. Mariana não podia, porque ia sair com sua mãe naquela manhã. Júlia então pediu à coleguinha que lhe emprestasse seu conjuntinho de chá para que pudesse brincar sozinha na garagem do prédio. Mariana não queria emprestar, mas com a insistência da amiga, resolveu ceder, fazendo questão de demonstrar todo o seu ciúme por aquele brinquedo tão especial. Meus amores, aqui tá muito quente. Tenho que beber água que eu vou cantar hoje, minha garganta tá muito ruim. Ao regressar do passeio, Mariana ficou chocada ao ver o conjuntinho de chá jogado no chão. Faltavam algumas xícaras e a bandejinha estava quebrada. Chorando e muito nervosa, Mariana desabafou. Está vendo, mamãe, o que a Júlia fez? Emprestei o meu brinquedo e ela estragou tudo e ainda o deixou no chão. Totalmente descontrolada, Mariana queria porque queria ir ao apartamento de Júlia pedir explicações. Mas sua mamãe, com muito carinho, ponderou. Filhinha, lembra aquele dia que você saiu com seu sapatinho novo, todo branquinho, e um carro passando jogou lama nele? Ao chegar em casa, você queria lavar imediatamente aquela sujeira, mas a vovó não deixou. Você lembra o que a vovó falou? Ela pensou um pouco e respondeu. Sim, lembro. Ela disse para eu deixar o barro secar primeiro, depois ficava mais fácil limpar. Pois é, minha filha, com a raiva é a mesma coisa. Deixa a raiva secar primeiro, depois fica mais fácil resolver tudo. Mariana não entendeu muito bem, mas resolveu ir para a sala ver a televisão. Logo depois, alguém tocou a campainha. Era a Júlia, toda sem graça, com o embrulho na mão. Sem que houvesse tempo para qualquer pergunta, ela foi falando. Mariana, sabe aquele menino mal da outra rua, que fica correndo atrás da gente? Ele veio querendo brincar comigo e eu não deixei. Aí ele ficou bravo e estragou o brinquedo que você havia emprestado. Quando eu contei para a mamãe, ela ficou preocupada e foi correndo comprar outro brinquedo igualzinho para você. Espero que você não fique com raiva de mim. Não foi minha culpa. Mariana logo respondeu. Não há problema, minha raiva já secou. E tomando a sua coleguinha pela mão, levou ao quarto para contar a história do sapato novo que havia sujado de barro. É assim que devemos agir, sempre com calma, segurando nossos impetos e deixando o barro secar para depois limpá-lo. Desta forma, não correremos o risco de cometer uma injustiça. Nunca tomemos decisões de cabeça quente. Certamente cometeremos erros, pois não há a mínima possibilidade de raciocinar direito. A raiva nos cega e nos torna violentos como um animal acuado e irracional. Por isso, o melhor é deixar a poeira baixar e depois de uma fria análise tomar a decisão mais certa. Quando estamos com raiva, ficamos cegos e não conseguimos enxergar as pessoas que se encontram em nossa frente, como irmão e sim como indivíduos. Quando estamos com raiva, a gente não consegue ver o amor que o outro fez de bom, a gente só consegue ver a maldade do outro, né? Mais uma lição de vida, mais uma reflexão para que eu e você venhamos praticar. E você precisamos aprender aqui a história da Bíblia na vida real. É perdão, amor, compaixão, misericórdia, se colocar no lugar do outro. Imagine, alguém pegou alguma coisa emprestada ali e destruiu. Quem não já passou por isso, né? Todos nós passamos e as pessoas, tem uns que tomam emprestado e nunca devolvem. E a gente sabendo que é da gente, não tem nem como pedir, porque a pessoa nunca toca mais no assunto, se acha dono. A gente fica como a Júlia, chateado, mas espera a raiva passar e esquece. Tem coisas que a gente corre atrás em busca, mas tem coisa que é melhor deixar para lá. Aqui no caso, a mãe comprou, tinha condições, comprou, mas tem casos que não temos, né?
como comprar outros. Então, assim, o que diz também que nós devemos cuidar não somente das nossas coisas, mas daquilo que Deus coloca em nossas mãos, não importa se é nosso ou se não é. Se você tem um trabalho na sua casa, lá na igreja, onde você estiver, cuide, zele pelas coisas dos outros também. O que você não quer de mal para você, não deseje para o outro. E a palavra vem dizer, antes de estourar, antes de revidar, de tomar iniciativa de toma lá da cá, respire, procure a presença do Espírito Santo, ore, acalme seu coração. Porque quando nós vamos com a ira, com furor, tenho aprendido muito, tem dado muito certo na minha vida. Tenho deixado a raiva secar como a Júlia. Veja que quando a amiguinha chegou lá, ela não tinha mais raiva. É assim que Deus quer que eu e você vivamos. Não carreguemos peso, né, saco de batatas ali, com tanta mágoa, com tanto rancor, com tanto ressentimento, que ali elas vão fazer de nós pessoas mais problemáticas, pessoas mais doentes, pessoas que nunca vão melhorar. Então, quando nós revidamos, quando nós queremos vingança, quando nós queremos ali dar o troco, nós não estamos sendo de Deus, nós não estamos sendo cristãos, porque Jesus já disse, Cristo, ele nos ensina o amor dele, a caridade dele, a mansidão, ou se colocar no lugar do outro. Mais uma vez eu digo, já imaginou a mulher samaritana? Jesus sabia quem era aquela mulher, Jesus sabia quem era Maria, Jesus sabia quem era Mateus, ele sabia quem era Zaqueu, ele sabia quem era todos aqueles que a Bíblia fala, a mulher adúltera, e ele, no entanto, ele não jogou na cara delas os pecados, porque se Jesus fizesse isso, onde estaríamos, meus amores? É claro que nem estaríamos aqui, né? Mas por causa dele, por causa do que ele sofreu, carregou a cruz, pagou os nossos pecados com a sua vida. E aqui estamos nós. Então vamos aprender com o Mestre a amar, a perdoar, a tirar o ódio de dentro de nós. Nós precisamos pedir que o Senhor me dê um coração igual ao teu, um coração manso, um coração quebrantado, um coração que ama, um coração que perdoa, um coração que espera o tempo para dar a resposta. Meus amores, eu passei por algo terrível na minha vida e estou esperando o tempo. E eu oro muito, pedindo a Deus a justiça, e o que fizeram foi muito difícil, eu paguei um preço muito alto. Já há um ano que eu estou passando por isso e eu tenho buscado muito no jejum, na oração, no arrependimento, né, pedindo perdão a Deus, se eu fiz algo de errado. Mas eu peço a Deus que eu creio que logo, logo a verdade vai chegar e a verdade e a justiça de Deus vai prevalecer. Porque nessa vida a gente precisa esperar a raiva secar. Ainda que eu queria ter resolvido já. Mas quando a gente é de Deus, a gente espera. A gente acalma, mesmo que a vontade é revidar. Mas nós precisamos, respira e deixa o Espírito Santo agir. Espero que essa palavra tenha tocado no teu coração, que essa palavra tenha falado contigo, assim como fala comigo todas as vezes. Nós precisamos ali buscar cada dia Deus, o caminho que é Ele, o perdão. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por Jesus. Manda teu Santo Espírito para quebrantar, para abrir nosso coração, tirar de nós as lepras, o lixo, a raiva, o ressentimento e nos dar um coração igual ao teu, Jesus. Vamos agradecer a Deus por esse momento tão especial, que o Espírito Santo possa entrar dentro do teu coração, que ele não invade, ele entra, ele pede permissão. E fazer a limpeza que o meu e teu coração precisa. Coloque aí a lembrança de quem você precisa perdoar, quem te feriu profundamente, quem te magoou. Quem ainda continua, perdoe. Fran, não consigo. Vá orando, vá pedindo, vá suplicando a Deus, que Deus vai te ajudar. Obrigada, meu Deus, por esse momento de oração, Senhor. Obrigada por cada momento especial na tua presença. Pai, em nome de Jesus, abre nosso coração para o perdão, para o amor. Senhor, nós precisamos ser como o Senhor, não guardava mágoa, não guardava rancor, perdoava a todos. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Que assim nós vivamos, obedientes a Ti, cada dia sendo a imagem e semelhança do Senhor. Obrigada, meu Deus, obrigada, meu Pai. Eu te louvo e te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Meus amores, eu peço a você, se você puder, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, e Deus te abençoe. Fique na paz.